Olá, amigos! Hoje é domingo, dia 10 de outubro, eu estou aqui para comentar, como faço todos os finais de semana, as notícias mais importantes sobre o mundo da semana que passou e da semana que entra, né? E dessa vez eu vou dividir os comentários em duas partes. Num primeiro vídeo eu vou comentar os jornais e revistas brasileiros e num segundo vídeo eu vou comentar os jornais e revistas estrangeiros. Assim, ele não fica tão pesado e cada um de vocês pode ver ou um bloco ou outro na medida em que se interesse mais por uma perspectiva nacional ou pela perspectiva estrangeira. Então, vou começar com os jornais e revistas do Brasil, sempre fazendo a observação de que é uma escolha arbitrária, que depende muito do material que eu tenho para análise o fim de semana e também do tempo que eu tenho aqui de exposição, não tomando muito tempo de todos. E vou começar então com a Folha de São Paulo e uma notícia que é um pouco técnica, mas que já prenuncia aí uma possível saída da Polônia da União Europeia. Isso acontece porque a Polônia já vem causando à União Europeia uma série de problemas. Mas na semana passada trouxe um problema muito grave para a União Europeia. Nós sabemos que a organização, né, internacional União Europeia, ela tem vários órgãos. E as decisões desses órgãos, quaisquer decisões que esses órgãos tomem, elas prevalecem sobre os direitos internos dos países membros. Está aí a diferença entre o direito europeu, o direito comunitário europeu, o direito da integração europeu e o direito internacional, né? Que é o direito da integração, ele prevalece sobre os direitos internos, e o direito internacional, ele precisa do consentimento. Cada ato internacional praticado é preciso o consentimento interno para que ele, então, se sobreponha sobre o direito nacional. Isso não acontece na União Europeia, está escrito isso nos tratados fundacionais e, portanto, todos aqueles países que aderem à União Europeia sabem que as decisões dos órgãos europeus prevalecem sobre o direito interno, sobretudo as do Tribunal Europeu, Tribunal de Justiça Europeu, que é quem decide quando há conflito entre o direito interno e o direito europeu, é ele, e o direito comunitário é o Tribunal Europeu que decide. E a Corte Constitucional polonesa, na semana passada, ela decidiu que o direito europeu, especialmente as decisões do Tribunal de Justiça Europeu, não prevalecem sobre o direito interno polonês, que isso seria uma inconstitucionalidade. Bom, essa decisão de que na Polônia não prevalecem as decisões do Tribunal Europeu, ora, é inaceitável, né? Porque aí está o alicerce do direito comunitário europeu, que é a prevalência do direito comunitário sobre o direito interno. Isso vai fazer com que a União Europeia se debruce mais longamente sobre os problemas que a Polônia vem causando e até mesmo decida sobre o futuro da Polônia relativamente à saída da organização, como aconteceu com o Reino Unido. Sabe-se que essas decisões tão radicais da Polônia têm custado ao cidadão polonês aí um recrudescimento econômico bastante expressivo, porque a União Europeia só na última semana reteve o pagamento, a contribuição, né, de 58 bilhões de euros para a Polônia, né, que é o princípio da solidariedade comunitária. Os países todos contribuem para um fundo da União Europeia e esse fundo é levado aos países menores da União Europeia para que eles possam crescer e chegar ao patamar dos outros, é o princípio da solidariedade. E por conta disso, digamos, esse comportamento bastante, digamos, errante da Polônia, o cidadão polonês está sendo privado dessa contribuição que é muito importante, né? Da produção e da produção, né? do material e dos produtos que eles precisam, assim como para a prestação de serviços. Então, vamos prestar atenção, porque provavelmente aí vem mais um país saindo da União Europeia, que é a Polônia. Também quero comentar, falando de União Europeia, que a Áustria, né, tão tradicional, a Áustria não está passando por uma fase de céu de brigadeiro, não. O primeiro-ministro da Áustria, né, ele acabou de
de renunciar esse final da semana, início da semana, por conta de um escândalo de corrupção que ele estaria envolvido até antes de assumir o cargo de primeiro-ministro da Áustria. Ele teria aí nos idos de 18, 19, 17, ele teria, segundo aqui investigações, pago para um jornal local de grande expressão na Áustria, publicar matérias favoráveis a ele. E tanto foram favoráveis que ele chegou a galgar esse cargo de primeiro-ministro da Áustria. E isso veio agora mais à luz, e ele então acabou sendo pressionado e renunciou ao cargo, indicando aí o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, para ocupar o seu cargo até que um novo governo seja formado. Então, um país tão tradicional, né? Acaba também passando pelos seus momentos difíceis, e esse é um momento bem difícil. Essas notícias eu tirei da Folha de São Paulo. Agora eu vou correr os olhos pelo Estadão. E o Estado de São Paulo traz uma matéria bem bacana, já tanto no sábado como no domingo, sobre o Afeganistão, mostrando, inclusive com mapas, como o Afeganistão está passando por um momento bem difícil de acomodamento de tantos matizes ideológicos do islamismo diferentes, né? Enquanto o Talibã, ainda que nós saibamos as características bastante conservadoras e a leitura que os membros do Talibã têm da Sharia, das leis islâmicas, tem gente até muito mais, tem segmentos do islamismo muito mais radicais, né, do que o Talibã. Então, há uma verdadeira divisão territorial hoje do Afeganistão, com a saída das tropas americanas, demonstrando que o Talibã não está senhor todo-poderoso naquele território. Há grupos que são xiitas, há inclusive o exército islâmico, que é contrário ao Talibã, e o exército islâmico já se apresenta no Afeganistão com uma nova roupagem. Há aí um possível retorno da Al-Qaeda, e já há brigas de um segmento islâmico com outro, né? Atentados à mesquita na semana passada, já houve muitos outros atentados de uma facção contra a outra, de tal forma que o Talibã não está encontrando aí muita facilidade para se colocar numa posição, ainda que extremista, mas que está no controle do país, e estando no controle do país, possa então agora se apresentar perante os outros países como um governo, seja ele lá qual for, ele deve ser reconhecido pelos demais países do mundo, com os quais vai manter relações diplomáticas, independentemente da sua ideologia, do seu matiz religioso. E essas, digamos, brigas tribais internas dos vários segmentos e facções, essas brigas estão dificultando bastante o Talibã se mostrar para o mundo como alguém que assumiu o poder, e é com ele que os demais países da comunidade europeia têm que conversar. Nada tranquilo o cenário no Afeganistão, mesmo com o Talibã à frente. Vamos aguardar, porque ainda vem muita coisa pelo aquele lado, né, que eu chamo aquela região de tanta responsabilidade, que é o Oriente Médio. Também do Estadão, quero chamar a atenção para os dois jornalistas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. A entrega dos prêmios foi muito interessante. Vamos lembrar aqui que eu já havia comentado tempos atrás sobre a possibilidade do Prêmio Nobel de Literatura não ser entregue a um tradicional escritor da Europa continental ou da América do Norte, mas alguém que viesse de um outro país, como Coreia do Sul, como Quênia, como Nigéria, e vimos aí quem recebeu esse Prêmio Nobel da Literatura, né, também, que foi bastante interessante e que veio ao encontro daquele comentário que eu tinha feito de que o Prêmio Nobel de Literatura esse ano seria dado para alguém de fora do circuito, esse ocidental tradicional, e fosse dado a alguém que realmente viesse de um país em desenvolvimento. Bom, a mesma coisa aconteceu surpreendente com o Prêmio Nobel da Paz, que foi dado ao jornalismo, né? Claro que
não poderia ser dado ao jornalismo em geral, mas foi dado a 2 jornalistas, uma mulher jornalista filipina, né? Que então tem um papel no seu poder muito importante, no seu país muito importante. Ela foi presa 2 vezes por falar a verdade ou por, digamos, falar de forma diferente do governo, né? Criticar posições do governo, foi presa, foi perseguida, mas, enfim, tem um papel muito importante nas Filipinas, naquela parte do mundo e para o jornalismo em geral. E também sabemos que a Rússia leva um jornalista russo também que tem um papel muito importante no que diz respeito a conseguir manter alguns princípios da livre expressão num país onde os princípios democráticos são tão fragilizados. Temos aí, então, um prêmio ao jornalismo. E nós sabemos o quanto é importante o jornalismo, porque a palavra é muito importante, né? Então foi um prêmio Nobel da Paz dado à palavra, porque quando a palavra falha, quando não temos mais palavras, bom, então só resta a guerra. Então esse apoio que a academia deu ao jornalismo foi muito importante para manter os jornalistas cientes do papel que eles desenvolvem para a manutenção da paz, da liberdade de expressão e dos princípios democráticos. Bom, a Veja vai dar uma ênfase à China, é bem bacana essa matéria sobre a China. O partido chinês, né, partido que está no poder do Xi Jinping, está muito preocupado com o que está acontecendo com os valores chineses, que estão cedendo espaço para os valores ocidentais e muito preocupado com o que acontece com a iniciativa privada e inclusive com as famílias, com os princípios da família chinesa tradicional, que o Xi Jinping e seu partido resolveram fazer uma verdadeira campanha vigorosíssima para trazer de volta os valores chineses. E isso implica numa mão forte do Estado na iniciativa privada, né? Controlando a abertura de empresas, como elas funcionam, como elas pagam os impostos, de uma certa forma tentando sufocá-las assim aos poucos para que elas voltem a rezar naquela cartilha do partido que está no poder, do Partido Comunista. Então, matéria bem bacana e complexa da Veja sobre a China. Já não quero deixar de fazer menção a Isto É, enquanto a Folha, a Veja, como eu dizia, faz uma matéria longa sobre a China. A Isto É faz uma matéria longa sobre o Japão, né? Fazia tempo que a gente não falava do Japão, não se preocupava com o Japão, mas olha aí, o Japão apresenta uma fase de difícil crescimento, né? Incrível falar de dificuldade de crescimento do Japão, mas está aí o Japão num momento de difícil crescimento, né? O primeiro-ministro Fumio Kishida, do Partido Liberal Democrata, está muito preocupado com a estagnação econômica e o declínio populacional do Japão. E essa matéria é muito interessante para a gente estudar um pouco o Japão sob a perspectiva moderna, o que está acontecendo lá. A Carta Capital, por sua vez, ela vai voltar os olhos para a França, né? Então, Veja fala da Alemanha, Veja fala da China, a Isto É fala do Japão e a Carta Capital fala da França, dizendo, olha, as eleições na Alemanha foram um pouco xoxas, não trouxeram muitas emoções. A gente viu lá um divisor de águas, mas nem tanto, entre o partido da Angela Merkel e o socialista que tomou o poder, mas foi um pouco assim sem graça, previsível. Emocionante mesmo são as eleições de abril na França. Aí sim, nós vamos ter muita emoção. Vamos ver se a França de fato é essa potência global, ou ela vai ficar nesse papel assim de, como é que a Carta Capital diz, de um mero parque cultural para os turistas, especialmente chineses. Então, vamos aguardar emoções nas eleições da França, até porque Macron está lá em dúvida se reapresenta ou não.
muito provavelmente vai se representar. Quem é que vai fazer frente a Macron? Provavelmente Marine Le Pen, né? Ou alguém que vai aparecer numa versão ainda mais extrema direita, mas vamos prestar atenção, porque a França agora é que vai tomar a cena, né? Depois nas eleições da Alemanha. Não quero deixar de dar uma palavrinha final sobre o Globo, o jornal O Globo, porque o jornal O Globo traz uma notícia importante sobre a perspectiva do mundo, que é a OCDE. 136 países da OCDE, eles fecharam um acordo no final dessa semana sobre um suposto, né, suposto porque a gente não sabe ainda detalhes, um imposto mínimo global. Suposto imposto mínimo global, porque não se sabe ainda exatamente como é que ele vai vir desenhado, assim, definitivamente, porque ele foi aprovado, mas a gente ainda não tem detalhes de como esse imposto mínimo global será determinado. Sabe-se que é uma alíquota destinada às multinacionais, uma alíquota em torno de 15% para as empresas multinacionais, que terão que escolher onde vão comercializar seus produtos e serviços, mas teriam aí, independentemente do lugar, uma alíquota certa. Também o Globo destaca uma aproximação bacana entre Brasil e Argentina, na perspectiva do Mercosul, que é um novo acordo sobre as TECs, a tarifa externa comum de alguns produtos. Era bem importante esse acordo da tarifa externa comum em produtos importantes, porque a lista dos produtos submetidos a uma tarifa externa comum, ele estava parada, essa lista, e agora ela andou com a inclusão na tarifa externa comum de outros produtos. Isso é bem bacana, porque dá uma sacudida no Mercosul. Bom, essas são as notícias sob perspectiva da imprensa brasileira, jornais e revistas. Agora, no outro vídeo que eu convido você, eu comento sobre a imprensa internacional. Espero você lá, porque eu vou continuar de olho aqui no mundo, sob a perspectiva tanto brasileira como internacional. Comentei o Brasil, agora vamos comentar os veículos internacionais no outro vídeo. Obrigada.